com nossas resoluções de questões de concurso, faremos mais uma questão do Enem, corrigiremos, né? Mais uma questão do Enem de 2012 para o ano de 2013, esse ano, né? Em novembro de 2012 foi realizada essa prova, né? Uma prova bastante simples, com questões até simples demais, né? Eu acho que o Enem cumpre um papel importante de dar uma redimensionada, uma reformatada no ensino da matemática, mas também não posso exagerar tanto a ponto de fazer questões tão fáceis. Essa questão é uma questão interessante, não é das mais fáceis, é uma questão que a gente tem que parar para pensar, né? Só que tem uma crítica que eu farei no final da videoaula, mostrando que ela pode ser feita de uma maneira muito rápida, mas de uma maneira errônea. Mas quem fez dessa maneira errônea acabaria acertando. Gente, vamos fazer a questão. Diz assim a questão: o maquinista de trem ganha R$100 por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias em 1º a 10 de junho, quando não poderá viajar. Perfeito? No período de férias ele não poderá viajar, ele está de férias, né? Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Ele parte então na primeira viagem no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens precisará fazer? Vem 5 itens aqui. Vamos ver qual deles será o verdadeiro. Perfeito? Então, gente, olha, sempre que... Já vamos começar conversando o seguinte: sempre que for citado, considere que o ano tem 365 dias, é importante que nós lembremos o seguinte: bom, nesse caso, ele não está falando do ano comercial, não é aquele ano de 360 dias. Se ele especifica que ele quer 366 dias, ou seja, é um ano completo, não sendo um ano bissexto, senão seriam 366 dias, então eu tenho que contar o número de dias de cada mês. Perfeito? Vamos fazer essa continha para a gente ver. Olha só, em janeiro temos 31 dias, fevereiro 28, março 31 dias, abril 30 dias e maio 31 dias. Isso a gente tem que saber decoradinho e bonitinho, perfeito? Essa é a quantidade de dias, perfeito? Antes de começar as férias dele, já que as férias começam em junho. Então aqui eu tenho o quê? 31 mais 28 mais 31 mais 30 mais 31. Eu tenho um total de 151 dias. Perfeito? Bom, terminamos em quem? No dia 31 de maio, perfeito? Olha lá. Dia 1º a dia 10, perfeito? Que é um mês de junho, né, que tem 30 dias e não 31. Como está aqui, deixa eu emendar isso aqui, porque aqui ficou errado. Junho tem 30 dias. Olha só, ele tem então 10 dias de férias, perfeito? Vamos lá, para recomeçar, aqui ele não pode viajar. Quando é que ele retorna para a viagem? Olha só, junho tem 30 dias, né? Menos os 10 dias de férias, ele tem 20 dias. Então, vamos imaginar que ele comece exatamente no dia seguinte, quer dizer, dia 11 ele já começa a trabalhar de novo. Então, ele tem 20 dias pela frente do mês de junho. Tem julho 31 dias, agosto 31, já estou contando, tá certo? Setembro 30, outubro 31, novembro 30 e finalmente dezembro 31. Esse somatório dos dias, né, depois que ele parou as férias, né, depois do término de suas férias, dá um total de 204 dias. Perfeito? Olha quantos dias então a gente tem na história. O detalhe aqui, eu queria falar sobre aquela resolução, né? Eu vou mostrar a vocês o seguinte: vocês concordam? O que eu vou fazer agora? A minha ideia agora é dividir essa quantidade de dias por 4. Eu sei que ele viaja de 4 em 4 dias, perfeito? Então eu vou dividir isso aqui por 4, perfeito? Daqui a pouco eu faço isso. E aí eu percebo que esse número aqui, ao ser dividido por 4, né, é um número, dá uma conta exata, perfeito? Então eu percebo o seguinte: olha, onde vai dar diferença é justamente aqui, que não é um múltiplo de 4. Tá certo? Então o que eu posso fazer? Olha só, esse aqui não é múltiplo de 4, então beleza, não tem problema, vai dar certinho. Ele começando no dia 11 e terminando no dia 31, perfeito? São 204 dias. Se eu dividir isso por 4, vai dar 51 viagens, perfeito? Então eu posso fazer exatamente o seguinte, ó, eu vou somar 204 com 151, perfeito? Olha só quanto eu teria: 151 dias mais 204, eu teria 355 dias, e dividindo isso por 4 eu vou encontrar 88 viagens. Ainda tem mais, né? E ele tem 3 dias de folga. Na verdade, ele pelo que o problema nos apresenta, ele não teve apenas 10 dias não, gente. Ele teve, na verdade, 13 dias de férias, né? Porque ele fechou as viagens todas 3 dias antes. E aí a gente sabe que ele só pode viajar no intervalo de 4 dias, esses 3 dias não poderia então viajar. Perfeito, então?
Tá claro isso? Então isso dá 88 viagens, não tem outra saída. 88 viagens, ainda tem esses 3 dias de folgas aí. Resposta certa seria a letra C. Aí o aluno nos perguntaria o seguinte: mas peraí, professor, não era tão fácil? Se o ano tem 365 dias, ele vai ficar 10 dias de férias, eu tiro 365 menos 10, isso me dá 355, que foi essa conta toda que o senhor fez, exatamente 355. Eu tirei os 10, dividi por 4 e encontrei 88. Então o aluno que fez dessa forma, que não é a resolução correta, também acertaria a questão. A resposta certa é letra C, confirmo a letra C. Perfeito? Então deixa eu colocar por que eu estou falando isso. Vamos supor que que sobrassem, no caso aqui sobraram 3 dias, perfeito? Se essa soma minha, eu poderia gerar, né, um não múltiplo de 4, e isso provocaria que eu tivesse uma falha no meu problema. Então eu posso fazer dessa forma, tirando esses 10 dias e dividindo por 4, porque o problema me permite isso. Mas quer ver? Por exemplo, se eu tenho aqui uma situação tal, né, onde, por exemplo, se eu tivesse que ele viajasse de 7 em 7 dias, eu podia ter uma quantidade de restos muito maiores. Então poderia ser uma sobra aqui, nesse primeiro, poderia ter uma sobra aqui. Perfeito? Então esse cálculo daria exatamente a conta certa, mas a gente tem que fazer. O correto é o quê? É realmente fazer isso aqui. É separar os dias antes das férias e separar o dia depois das férias. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um valor, dividindo isso por 4 e dividindo isso por 4, eu vou ter 2 valores que adicionados também me levarão à resposta 88 viagens. Perfeito então, gente? Então não é essa coisa de só tirar 10, é nas circunstâncias do problema, eu tirando 10 e dividindo por 4, eu também chego à resposta certa. Agora tem um detalhe importante. Rolou pela internet, né, rolou um curso que fez essa correção, colocou a opção de também a resposta correta ser 89. Eu particularmente, aí é uma coisa particular, não concordo com essa resposta. Ela é possível, mas o problema deixa muito claro o seguinte: que as viagens acontecem de 4. Ou seja, a duração da viagem é de 4 dias. Ele acaba uma viagem e no seguinte ele começa outra. Não tem essa coisa de ele, digamos, a viagem levar 3 dias, ele descansa um e no quarto ele volta a trabalhar. O problema em nenhum momento fala isso. Então, se o problema não fala nada para a gente deve considerar que a viagem tem a duração de 4 dias. Perfeito? Agora, por que eu estou falando isso? Né? Por que no caso aí o curso, foi até o curso objetivo, por que ele coloca essa possibilidade dos 3 dias? Porque nesse momento aqui, ó, né, quando ele terminou, faltavam 3 dias para as férias. Se a viagem dura 3 dias, ele já estava apto, pois ele já fez, pode ser de 4 em 4 dias. Se a viagem dura 3 dias, ele faria realmente mais uma viagem. A resposta certa seria 89. Mas na circunstância do problema, na colocação como ele está proposto, apesar de não ficar claro a quantidade de dias que dura a viagem, eu acho que a resposta correta é 88 e, sinceramente, dificilmente a banca examinadora voltará atrás e considerará também correta a letra D. Eu acho que a questão correta, a resposta correta seria apenas a questão 88. Se por acaso a banca examinadora achar coerência no pedido, se é que for feito algum pedido, né, eu acho que a banca deve considerar então respostas certas as letras C e a letra D. As demais não, de maneira nenhuma. Então não é esse negócio de anular a questão, não cabe anulação. O que cabe sim, se a banca achar conveniente, né, essa possibilidade da viagem durar apenas 3 dias, a resposta 89 teria sentido sim, porque esses 3 dias ele estaria apto de fazer mais uma viagem. Perfeito? Mas eu ainda prefiro responder apenas a resposta certa, letra C. 88 viagens possíveis. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. E, né, esse assunto necessário para a prova do Enem está lá no nosso site completinho, um site totalmente gratuito. Você fica livre para navegar o tempo que você necessitar.